Que a paz de Deus, nosso Pai Celestial, estejam com todos os inscritos e todos aqueles que acompanham o meu canal. Se você ainda não é inscrito no canal, antes de começar o vídeo, aproveite e já coloca o teu dedo aí no botão de inscrever-se, aperte o sininho da notificação e acompanhe os meus vídeos que serão postados posteriormente aqui em meu canal. Hoje o tema aqui a ser abordado é sobre a CCB e a nova ordem mundial. Você pode se perguntar, mas o que a CCB tem a ver com a nova ordem mundial? Graças a Deus, nenhum vínculo. Quando se fala de nova ordem mundial, desperta em muitos um interesse muito grande em saber sobre o assunto, porque isso veio à tona nos meados de 2006, onde tem tomado notoriedade nas redes sociais, e esse assunto agora tem tomado uma proporção maior em decorrência em que o candidato à presidência da República, o Cabo Daciolo, tem feito sérias acusações contra a tal nova ordem mundial. Em muitos causam curiosidade, em outros causam medo e pavor. E muitos acham que isso não passa de uma fantasia e simplesmente é uma teoria conspiratória. Mas toda essa história de nova ordem mundial, será que isto é verdade? E eu digo a todos vocês que sim. Muita coisa que é falada sobre a tal nova ordem mundial é verdade. A grande elite mundial fala em globalização. Seria uma espécie de quebra de fronteiras, a aproximação de diversas sociedades e nações existentes por todo o mundo, seja no âmbito econômico, social, cultural, religioso e também político. Resumindo, um plano de governo mundial com centralização em um único poder. Mas na verdade essa globalização é a implantação da nova ordem mundial. Essa implantação será arquitetada pelos senhores do mundo ou os donos do mundo, que são os serviçais do anticristo, tais que querem dominar o mundo e implantar um só governo mundial, reduzir a terça parte da população. Se você não está acreditando no que eu estou dizendo, para confirmar que um dos planos da nova ordem mundial é reduzir a terça parte da população, pesquise no Google sobre os monumentos da Geórgia. Existem os monumentos e lá está escrito todo o desejo que os senhores do mundo têm, a meta, reduzir a terça parte da população. Eles querem controlar cada indivíduo, criar uma única moeda em toda a Terra, erradicar todas as religiões e crenças que existem e criar somente uma religião, para então o mundo receber o governo do anticristo. Isso para muitos da sociedade e para a grande elite, isto se chama globalização. Mas nós que temos a Bíblia para dirigir e guiar os nossos passos, tudo isso é a preparação para a chegada do anticristo. E quem está por trás arquitetando tudo isto é a ONU, isso mesmo, a Organização das Nações Unidas. Em Apocalipse 17:13 diz: tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Isto está dizendo quando as nações entregarem toda a sua soberania nas mãos do anticristo, que assim dominará toda a face da terra. Em passos gradativos e bem planejados, registrados em acontecimentos históricos e biblicamente proféticos, a nova ordem mundial vem obtendo êxito em sua implantação, através de uma combinação de manipulações financeiras, corrupção política ativa, engenharia social e controle mental, e a reiteração da política do medo em base de propagandas. Tudo isso vem sendo articulosamente executado através de sucessivos acontecimentos. Queda da bolsa de valores, escassez de alimentos, problemas ambientais articulados como a farsa do aquecimento global, a queda do dólar e sucessivos ataques terroristas em várias partes do mundo. Para a grande crise mundial que há de vir, o governo do anticristo assumirá, promovendo assim um pequeno período de paz e de segurança. Todo o caos que vemos hoje é causado pelos donos do mundo, os senhores do mundo. Sabe por quê? Porque o seu representante, que é o anticristo, virá com a solução
para iludir a humanidade, dizendo-os que trouxe a paz. Em 1 Tessalonicenses 5:3 diz: quando andarem dizendo paz e segurança, então lhe hás de sobrevir instantaneamente a repentina destruição. Assim como as dores de aflição vêm sobre a mulher grávida, de modo algum escaparão. Com a posse do anticristo, o mundo será dividido em 10 supernações. Veja a foto. Para o anticristo será mais fácil para que ele possa dominar. Esse mapa tem mais de 76 anos e naquela época já se desenvolvia planos em dividir o planeta em 10 países, confirmando o que diz: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Apocalipse 13, versículo 1. Bom, você deve estar se perguntando o que a CCB tem a ver com tudo isso. Você que assiste aos meus vídeos, você sabe que aqui eu defendo as doutrinas apostólicas ensinadas da Congregação Cristã no Brasil. Eu não falo mal de ancião ou qualquer integrante que faça parte do ministério. Mas dentro de mim tem uma grande preocupação. Vocês sabem que toda a estratégia para a implantação do governo do anticristo, da nova ordem mundial, virá através de leis e de ordens governamentais. E sabemos que o ministério da Congregação Cristã no Brasil é extremamente preocupado em cumprir as leis. Assim obedecem às leis para ter uma boa reputação perante as autoridades. Eu acho isso formidável. É elogiável a conduta dos irmãos do ministério em ser bons cristãos e exalar o perfume de Cristo. Mas muitas vezes eu vejo um certo exagero em querer agradar a esses ímpios. Você pode se perguntar, mas por quê? Há mais ou menos uns 10 anos atrás veio uma circular do Brás que foi passada em todas as igrejas aqui no Brasil. A famosa circular que na época dita que queria calar o glória da igreja. Essa circular veio pedindo para que a Irmandade não glorificasse a Deus muito alto durante o culto e não ficasse mais clamando durante a espera da revelação da palavra, dizendo: Senhor, manda a tua palavra, fala conosco, Senhor. Na época, confesso que eu fiquei muito revoltado, porque eu não vi fundamento nenhum. Alguns diziam que era pelo excesso de barulho em algumas casas de orações, gritarias exageradas, em que em certas localidades os vizinhos haviam dado queixa na polícia por conta da perturbação pública. Sendo assim, essa circular deveria ter sido lida em localidades que estavam dando esse problema. Conheci regiões que a Irmandade era fria e não dava glória. Depois dessa circular, ficou mais fria ainda. Temos que respeitar as leis e as autoridades? Sim. Mas até que ponto vai esta obediência? Até que não venha afetar a nossa consciência cristã e que não venha ir contra os princípios das leis e mandamentos da palavra de Deus. Jamais iremos obedecer leis que vá em confronto com as nossas convicções de fé. Quando saiu o edito em Babilônia para que todos se prostrassem perante a estátua, os 3 jovens hebreus que estavam lá não obedeceram essa ordem real, que era uma lei. Os 3 jovens não obedeceram esse edito real, não obedeceram esta lei, porque a verdadeira lei de Deus estava em seus corações, de não se prostrar e nem adorar outro Deus. Como castigo, foram jogados na fornalha de fogo ardente, e lá o Senhor Deus lhes deu um grande livramento. E se hoje viesse uma ordem governamental para você se prostrar e adorar outro Deus, você obedeceria? Porque há muitos que digam que nós temos que obedecer às leis do nosso país. Será que você consegue diferenciar o certo e o errado pela palavra de Deus em sua consciência? Será que você não se prostraria mesmo diante de outro Deus, mesmo que fosse uma ordem federal? Pois é isto que está prestes a acontecer. A besta, o anticristo, se manifestará e será adorado por muitos. Em Apocalipse 13, versículo 4, fala
o anticristo será adorado em toda a terra. E essa adoração será obrigatória por lei. Será uma lei mundial para adoração e reverência ao anticristo. Alguém que diga que a marca da besta de Apocalipse 13 é o chip, e é implantado na fonte ou na mão direita. Ao longo dos anos houve várias especulações que a marca da besta era código de barras, cartão de créditos, e muitos agora acreditam veementemente que a marca da besta é o microchip que será implantado daqui a alguns anos em todas as pessoas no mundo. Mas o que intriga é que em Apocalipse 13, versículo 16 diz que é um sinal na mão direita e na testa. E os criadores desse maldito chip dizem que o melhor lugar a ser implantado é justamente na mão e na testa. Escutem o que diz em Apocalipse 13, versículo 16 e 17. E faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. O mundo gira em torno de quê? De compra e venda. O mundo é um sistema capitalista. E aqui entra o nosso amado ministério da Congregação Cristã no Brasil. Pela falta de muitos irmãos, pela leitura da Bíblia e pela dedicação em examiná-la, um bom manejo das Escrituras na sua mão, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, que ele fosse um servo aprovado que manejasse bem a palavra de Deus. A falta de leitura e apreço pelas Escrituras Sagradas poderá trazer um prejuízo muito grande na vida de muitos. E muitos serão iludidos nos últimos dias por falta de leitura das Escrituras Sagradas. Nós vemos um cuidado rigoroso dos anciãos do nosso ministério em respeitar e obedecer às leis do país. Nós estamos vendo na Congregação Cristã no Brasil as reformulações orquestrais, diminuição de instrumentos, diminuição dos instrumentos de metais, o aumento da porcentagem de cordas nas orquestras para que venha a diminuir os decibéis dentro das congregações. E vemos aí outros tipos de precauções que o ministério tem feito para que venha obedecer às leis vigentes em nosso país. Obedecer às leis é mandamento do cristão, mas como eu disse, desde que não venha afetar a nossa consciência cristã de fé e conduta. Ser zeloso em relação às leis, ter uma boa reputação entre a comunidade, entre a sociedade, é admirável e é louvável. Mas quando o apóstolo Pedro foi repreendido pelo sumo sacerdote para que não falasse e não ensinasse mais sobre o nome de Jesus e nem ensinasse a doutrina cristã, Pedro disse ao sumo sacerdote, que era a autoridade máxima religiosa, que era a autoridade máxima da religião judaica. Ele disse: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 29. O sumo sacerdote tinha autoridade sobre a vida civil dos judeus, e Pedro não os respeitou. Cristãos foram mortos por aceitar o evangelho de Cristo, jogados em arenas cheias de leões. Você acha que nós somos melhores que eles? Não devemos esperar ser admirados ou elogiados pelo governo, e nem admirado por qualquer autoridade constituída em nosso país, porque serão eles que introduzirão o filho da perdição, a besta, o anticristo. Como diz: ninguém de maneira vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. Para a nova ordem mundial executar um dos seus planos, que é uma só religião em todo o globo terrestre, e não pense que essa única religião será o cristianismo, porque não será. Será uma filosofia chamada Nova Era, uma religião esotérica que mistura várias religiões, filosofias e práticas místicas. Para que essa religião seja implantada pela nova ordem mundial, todas as demais crenças serão erradicadas do planeta. Isso será uma ordem governamental, será uma lei que todas as religiões terão que ser extintas da face da terra.
As igrejas e locais de reuniões cristãs serão fechadas e nós proibidos de cultuar e adorar e orar a Deus. Não poderemos pregar nem ouvir a palavra e exercer de forma alguma a nossa fé. Seremos monitorados e torturados caso sejamos pegos orando, cultuando ou lendo a Bíblia. Nós iremos obedecer às leis e abandonar a nossa fé? De maneira alguma. Isso irá contra a nossa consciência cristã. A nova ordem mundial usará principalmente a esquerda e o comunismo como seu fantoche para fazer tudo o que eles querem. Será o comunismo que ajudará a nova ordem mundial a executar os seus planos. A desmoralização da fé cristã. Tudo isso financiado pela esquerda. Tudo o que vocês estão vendo hoje em novelas da Globo e propagandas e o que está acontecendo é o pior do que ainda está por vir. Aí eu te pergunto, será que o nosso ministério da Congregação Cristã no Brasil se preocupa tanto em respeitar as leis? Será que tudo isso é medo de perseguição? Respeitar as leis ao pé da letra rigorosamente para não termos o nosso testemunho manchado? Eu não estou mandando neste vídeo ninguém desrespeitar as leis. A minha preocupação é, nos últimos dias, com a manifestação do anticristo e com imposição de leis para abafar a fé cristã, não poderá trazer algum prejuízo para a nossa irmandade? Porque nos últimos dias, o anticristo criará o problema e ele mesmo trará a solução. Por exemplo, o que tem acontecido? Criam vírus em laboratórios, espalham entre a população. Depois, eles mesmos criam a vacina e vendem para a população. O mundo entrará em um colapso econômico e financeiro, uma crise jamais vista, problema criado pela própria nova ordem mundial. E o anticristo trará a solução para essa crise econômica. Poderá ser o chip ou qualquer outro sinal que nós ainda não conhecemos, para que a pessoa seja assinalada e possa comprar e vender e sobreviver durante a crise. Aí que eu tenho medo de ouvir alguém no púlpito dizer a seguinte frase: devemos obedecer às leis, esse é um plano econômico para solucionar a crise, não tem problema não, pode aceitar. A mídia irá manipular as pessoas para aceitar a marca da besta, porque dirão eles que será para o bem da população. Mas em nosso meio, nem por parte de cooperadores, de anciães, poderá haver apologia a essa marca de maneira alguma, nem que seja decreto por lei, porque será criada essa lei para que todos sejam assinalados com a marca da besta, e de alguma forma obrigará as pessoas a aceitarem e serem assinaladas. Se você está duvidando em tudo que eu estou falando e está dizendo que eu estou criando no meu canal teorias de conspiração, você está enganado. Você procure no Google tudo que a ONU vem manipulando ao longo dos anos. A ONU, a Organização das Nações Unidas, quer uma só religião, um só líder mundial. Tenha certeza de uma coisa: a ONU, a Organização das Nações Unidas, tem parte com o anticristo. A ONU é a maior serviçal do anticristo na face da terra. Muitos serão pegos no fim, despercebidos por falta de leitura da Bíblia. Muitos querem agradar excessivamente as leis do país, leis que estão contrariando a palavra de Deus. Eu não quero que o irmão do ministério, que eu sei que existe vários irmãos do ministério da Congregação Cristã no Brasil, anciães, cooperadores, diáconos, enfim, que vejam esse vídeo e tenham esse vídeo como uma afronta. Jamais. O meu canal é pró-CCB. O meu canal é a favor da Congregação Cristã no Brasil. Não tenha esse vídeo como um ataque ou como uma afronta, mas tenha como um alerta. Porque a implantação da nova ordem mundial e do entronizamento do anticristo está bem próxima. E não existe nada para combater e para deter a nova ordem mundial. A palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Mas nós cristãos não temos que cumprir e obedecer às leis do anticristo, nem que isto custe a nossa própria vida. Se esse vídeo foi útil para você, se você gostou do vídeo, deixe o teu like. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta o dedo no botãozinho vermelho, inscreva-se em nosso canal. E não esqueça de ativar o sininho das notificações. Muitos não estão recebendo notificações dos meus vídeos. Por quê? Porque você não apertou o sininho da notificação. Deus, o Criador, abençoe a todos.
A paz de Deus, nosso Pai Celestial, estejam com todos vocês e um ósculo santo dentro dos vossos corações.